antes de qualquer mudança acontecer. Existe um momento que quase ninguém percebe, um intervalo silencioso, onde tudo começa a se reorganizar. Não é fora, não é no mundo, é dentro. Enquanto a maioria tenta controlar cada detalhe da própria vida, esse ponto invisível continua sendo ignorado. A mente foi treinada para vigiar, prever, calcular, se antecipar ao pior. Só que quanto mais ela tenta garantir segurança, mais tensão cria. E o mais curioso é que esse esforço constante não aproxima soluções. Ele afasta o presente, afasta a clareza, afasta possibilidades que só aparecem quando o controle diminui. Bashir ensina que existe uma diferença profunda entre conduzir a vida e tentar dominá-la. Quando o controle assume o comando, a percepção se fecha. As escolhas passam a nascer do medo. E a realidade começa a se repetir, não porque não haja alternativas, mas porque elas deixam de ser vistas. Mas o que acontece quando o controle é solto, mesmo que por instantes? Algo muda. O corpo relaxa, a tensão se expande, ideias surgem sem esforço. Caminhos inesperados começam a se revelar, não como um milagre, mas como um ajuste silencioso que sempre esteve disponível. Talvez o maior erro não seja errar, mas interferir demais. Porque quando existe espaço interno, a vida encontra formas de se reorganizar sozinha. E é exatamente isso que quase ninguém te explica. Fique até o final. E você vai entender o porquê soltar o controle muda tudo e pode transformar completamente a forma como você percebe a realidade a partir de agora. Antes, peço 3 coisas muito importantes. Inscreva-se no canal Chave da Criação. Clique agora no like, compartilhe esse vídeo. No começo de tudo, não tem barulho. Tem um intervalo quase imperceptível. Um tipo de silêncio que normalmente passa despercebido, porque a mente está sempre ocupada demais, tentando organizar, prever, corrigir. Esse silêncio não é ausência de pensamento, é ausência de disputa. É ali que, como Bashir ensina, a realidade começa a se rearranjar, antes mesmo de qualquer movimento externo. Nada muda do lado de fora sem que algo tenha se reorganizado primeiro nesse ponto invisível. E quanto mais a mente tenta controlar esse processo, mais distante fica dele. A maior parte das pessoas acredita que controle é sinônimo de segurança. Planear tudo, antecipar cada risco, manter cada detalhe sob vigilância constante, parece uma forma lógica de evitar problemas. Só que esse estado de alerta contínuo cobra um preço alto. O corpo se mantém em tensão, a percepção se estreita, e o pensamento começa a girar em círculos. A mente passa a funcionar como um radar que nunca desliga, sempre buscando ameaças, sempre revisando cenários que ainda nem existem. E nesse processo, o presente vai ficando em segundo plano. Quando a atenção se afasta do agora, algo curioso acontece. As opções diminuem. Não porque a realidade ficou mais limitada, mas porque a percepção ficou condicionada. As escolhas passam a ser feitas com base no medo de errar, de perder, de não corresponder. O corpo reage, antes mesmo da consciência perceber. A respiração encurta, os músculos se contraem, o pensamento se fecha. A vida começa a se repetir nos mesmos padrões, não por falta de possibilidades, mas porque o campo interno está ocupado demais para percebê-las. Bashir afirma que esse estado de controle excessivo é uma desconexão sutil. Não uma desconexão do mundo, mas de um fluxo mais amplo que já está em operação. Assim como o coração não precisa ser lembrado de bater, existem processos na vida que não precisam de intervenção constante. O problema é que a mente foi treinada para acreditar que, se não estiver no comando, algo vai sair do eixo. Essa crença cria interferência. E toda interferência gera ruído. Criar espaço interno não significa acrescentar mais técnicas, mais práticas ou mais informações. Pelo contrário, é um processo de retirada. Retirar o excesso de vigilância, de antecipação do julgamento. Quando esse excesso diminui, a percepção se expande quase automaticamente. Ideias começam a surgir sem esforço. Respostas aparecem sem serem forçadas. Situações que pareciam travadas começam a se reorganizar de maneiras que não estavam nos planos iniciais. Esse espaço interno não é vazio no sentido comum. Ele é carregado de potencial. É um estado em que a atenção não está presa ao passado, nem projetada compulsivamente no futuro. Ela está disponível, presente, observando. Nesse ponto, o corpo entra em outro ritmo. A respiração se aprofunda. Os pensamentos desaceleram, e o sistema interno começa a operar de forma mais coerente. Não há nada de místico nisso. É um ajuste de estado. O controle excessivo nasce de uma tentativa de evitar
o inesperado. Só que é justamente no inesperado que surgem novas possibilidades. Quando tudo é rigidamente administrado, a realidade fica previsível, mas também limitada. Bashir ensina que soltar o controle não é perder direção, é mudar a forma de navegação. Em vez de empurrar os acontecimentos, a pessoa passa a responder a eles. Em vez de tentar prever cada obstáculo, começa a perceber sinais sutis, que antes eram ignorados. Essa mudança é delicada, quase imperceptível, no início. A mente ainda tenta assumir o comando, ainda quer garantir resultados. Mas aos poucos, algo se desloca. As decisões deixam de vir da ansiedade e passam a surgir de um estado mais claro. A intuição, que sempre esteve ali, começa a ser percebida com mais nitidez, porque não está sendo abafada por excesso de pensamento. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a funcionar como um instrumento de observação. É nesse ponto que muitas pessoas começam a relatar experiências que parecem coincidências, encontros inesperados, ideias que surgem no momento certo, soluções que aparecem fora dos padrões habituais. O que muda não é a realidade em si, mas a forma como ela é percebida. Quando há espaço interno, a atenção se move com mais liberdade, e aquilo que recebe atenção tende a se fortalecer. Se a atenção está sempre no problema, o problema ocupa todo o campo de visão. Se está sempre na falta, a sensação de escassez se intensifica. Criar espaço interno não é forçar pensamentos positivos, é permitir que a atenção não fique aprisionada. Quando o sistema interno entra em equilíbrio, o redirecionamento acontece naturalmente. A pessoa começa a notar oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a perceber nuances que antes passavam despercebidas. O controle busca garantir resultados específicos. O espaço interno abre possibilidades. Resultados são limitados por expectativas. Possibilidades são flexíveis. Se adaptam ao momento. Se reorganizam conforme o contexto. Por isso, quando o controle é relaxado, a realidade se torna mais dinâmica. Não há rigidez. Há ajuste constante. Essa dinâmica também se manifesta no corpo. O estado mental influencia diretamente a postura, a forma de falar, de agir, de reagir. Quando há tensão interna, o corpo se fecha. Quando há permissão, ele se expande. Essa expansão muda a maneira como a pessoa se posiciona no mundo. E o ambiente responde a essa mudança de forma quase imediata, mesmo que de maneira sutil. Criar espaço interno não exige grandes rituais. Começa com pequenas pausas, instantes de observação sem julgamento, momentos em que o pensamento é percebido, mas não seguido automaticamente. Aos poucos, esse espaço se amplia. E quanto mais ele se amplia, menos o controle parece necessário. Surge uma confiança diferente, não baseada em garantias externas, mas na experiência direta de observar a vida se reorganizando quando não é forçada. Essa confiança não surge de uma decisão racional. Ela se constrói no silêncio, na observação repetida de que nem tudo precisa ser empurrado para funcionar. Bashir conecta esse estado a uma relação mais fluida com a própria existência. Não se trata de esperar passivamente, mas de estar disponível. Disponível para agir quando a ação surge naturalmente e para recuar quando o recuo faz mais sentido. Esse equilíbrio não pode ser alcançado enquanto a mente está tentando dominar cada detalhe. Quando o controle começa a ceder, o medo perde o papel de comandante. Ele não desaparece, mas muda de função. Deixa de ser uma ordem e passa a ser apenas uma informação. O espaço interno cria uma distância entre o estímulo e a reação. E nessa distância, existe escolha. A escolha de não repetir automaticamente os mesmos padrões. A escolha de responder de forma diferente. Essa diferença se reflete no tempo. A urgência diminui. A pressa perde parte do poder. As ações se tornam mais precisas, porque não nascem da impulsividade. Cada movimento surge de um estado mais claro. Isso não só economiza energia, como aumenta a eficácia. Menos esforço, mais alinhamento. Muitas das lutas internas que pareciam indispensáveis começam a se revelar desnecessárias. Muitos conflitos eram sustentados apenas por interpretações antigas, por histórias que se repetiam sem serem questionadas. Ao criar espaço interno, essas camadas começam a se dissolver, e a realidade responde de forma diferente porque o ponto de partida mudou. Bashir afirma que o estado interno é o verdadeiro filtro da experiência, não no sentido de criar algo do nada, mas de determinar o que é percebido. Quando a mente está saturada de ruído, novas informações não conseguem entrar. Tudo é filtrado pelos mesmos medos, pelas mesmas crenças, pelos mesmos hábitos mentais. O silêncio interno abre passagem para o novo. Esse novo nem sempre chega de forma grandiosa. Às vezes é uma percepção sutil,
uma mudança de perspectiva, uma resposta simples para algo que parecia complexo. Outras vezes, se manifesta como uma oportunidade inesperada, um encontro improvável, uma ideia que se encaixa perfeitamente no momento. O ponto em comum é que nada disso poderia ser forçado. Existe uma inteligência operando além do pensamento consciente. Uma inteligência que organiza, ajusta, equilibra. O corpo é prova disso. Ele regula processos complexos sem intervenção constante da mente. Quando essa mesma lógica é aplicada à vida como um todo, o esforço excessivo perde sentido. Não porque a ação deixa de existir, mas porque ela passa a surgir no momento certo. Ao longo do tempo, quem pratica esse estado começa a perceber uma mudança profunda na relação com a realidade. A vida deixa de ser uma sequência de problemas a serem resolvidos e passa a ser um fluxo de ajustes contínuos. Não há garantia de conforto, mas há coerência. E essa coerência cria estabilidade, mesmo em meio à mudança. O espaço interno também altera a forma como os desafios são vivenciados. Eles não desaparecem, mas deixam de ser interpretados como ameaças absolutas. Passam a ser vistos como movimentos do próprio processo. Essa mudança de leitura reduz o desgaste emocional e amplia a capacidade de adaptação. Quanto mais esse espaço é respeitado, mais evidente se torna que muitas tentativas de controle eram, na verdade, tentativas de evitar sensações desconfortáveis. Ao permitir que essas sensações existam sem resistência imediata, elas perdem intensidade. O sistema encontra equilíbrio por conta própria. Basher conecta essa permissão a um estado de alinhamento. Não um alinhamento rígido, mas flexível. Um estado em que o interno e o externo começam a dialogar com menos conflito. Quando isso acontece, a sensação de estar lutando contra a vida diminui. Surge uma sensação de cooperação. Essa cooperação não é algo que se conquista, é algo que se permite. E essa permissão começa no nível mais simples. Observar sem interferir. Respirar sem corrigir. Estar presente sem tentar melhorar o momento. Paradoxalmente. É isso que permite que o momento se transforme. Com o tempo, fica claro que soltar o controle não significa perder direção. Significa confiar mais no processo do que nas projeções da mente. A mente continua sendo útil, mas deixa de ocupar o centro do palco. Ela passa a servir, não a comandar. E essa mudança altera tudo. A percepção se torna mais ampla. A criatividade aumenta. A flexibilidade se torna natural. Em um mundo em constante transformação, essa flexibilidade é essencial. Estruturas rígidas quebram com facilidade. Estados flexíveis se adaptam. Criar espaço interno é, no fundo, lembrar de algo que sempre esteve disponível. Um estado de presença que não depende de circunstâncias ideais. Um estado que pode ser acessado em meio ao caos, desde que não haja resistência constante. Quando esse estado se estabiliza, a vida deixa de ser uma sequência de batalhas e passa a ser um diálogo contínuo. E é nesse ponto que aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Não porque foi perseguido, mas porque encontrou espaço. Quando o controle é solto, o sistema inteiro respira. E quando o sistema respira, novas configurações se tornam possíveis. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser provado. O espaço interno faz um trabalho silencioso, reorganizando percepções, ajustando respostas, ampliando o campo de visão. Quanto mais esse espaço é respeitado, mais evidente se torna que a transformação não nasce do controle, mas da permissão. Basher ensina que permitir é um ato de alinhamento com o fluxo natural. É ter fé e confiar. Não é desistência, é inteligência aplicada. É reconhecer que existe mais acontecendo do que aquilo que o pensamento consegue acompanhar. E quando essa compreensão deixa de ser apenas conceitual e passa a ser vivida, a realidade responde de forma coerente. O controle tenta fechar o sistema. O espaço interno mantém o sistema aberto. E é nesse estado de abertura que a vida encontra caminhos que a mente, sozinha, jamais conseguiria planejar. Deixa aqui nos comentários. E eu confio e permito para ativar esse conhecimento em seu campo. Inscreva-se no canal Chave da Criação. Clique agora no like. Compartilhe esse vídeo. O chamado está diante de você. Ser um portal de despertar. Gratidão por estar aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.